Boa tarde, pessoal. Vocês que vão prestar o concurso de Jundiaí para professores. A prova é no final desse mês, então se atentem aí aos autores conforme a bibliografia do edital do concurso de vocês. A semana que vem nós vamos estar fazendo um resumo com os principais pensamentos desses autores, tá bom? Peço desculpas para vocês, não está dando tempo de montar os slides no PowerPoint, por isso eu estou dando aula na própria apostila que foi feita do concurso, tá bom? Então não é PowerPoint, está no Word, e daí vocês têm que ter a paciência de acompanhar a leitura e a explicação e já fazendo, colocando as palavras-chave, né? Como que eu vou dizer? Negrito, né? Em negrito. Enfim, vamos lá. Há mais um autor. É o Henri Giroux. Os professores como intelectuais rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Esta é a capa do livro dele, tá? Os professores como intelectuais. E realmente, né, gente, os professores são, né, por natureza, intelectuais. Eles se formam, eles vão estar sempre pesquisando, sempre indo em busca de melhorias, isso é fato, ok? Vamos aí, vamos iniciar, vamos passo a passo aí. Então, vamos dar continuidade aí a mais um autor? Vamos lá. Vejam, para o autor, a escola é um local onde a cultura da sociedade dominante é aprendida e inculcada nos alunos, a respeito das distinções de status, que deve ser encarada não mais como neutra e ou objetiva. Desse modo, a mesma, né, ou seja, a escola, mesmo local, prepara os estudantes, não somente para ingressarem no mercado de trabalho, mas para conformarem-se aos status que das classes supracitadas, e mais ainda, uma agente de controle social. Então, vamos começar aqui pelas partes principais. Então, conforme o autor, vamos lá, a escola é o local onde a cultura da sociedade dominante é aprendida e inculcada pelos alunos. Então, a escola é o local de cultura, certo? Também, né, a mesma prepara os estudantes. Então, a escola prepara os estudantes não só para o mercado de trabalho, tá? Mas como agente ou seja, deixa eu explicar aqui, eu tô grifando, porque eu tô grifando tudo na hora, sempre eu grifo antes da aula, né, quando eu tava no PowerPoint, mas aqui, bom, vamos lá. A primeira parte, então a escola é um local de cultura, ok? A escola ela vai preparar não só para o mercado de trabalho esses estudantes, mas dentro da sociedade. Então, a escola ela é vista, vou até colocar aqui a palavra-chave, tá? Uma agente de controle social. Olha o que o autor está dizendo, que a escola é palavra-chave, que a escola é considerada uma agente de controle social, tá? Porque a escola vai ter de tudo, ok? Então, ela é uma agente de controle social. Contudo, a escola, para o autor, pode romper com esse modelo, assinalando que a escola pode se tornar um veículo para ajudar cada estudante a desenvolver todo o seu potencial como pensador crítico. Olha lá. Então, a escola, ela pode... Deixa eu colocar com outra cor aqui que eu vou explicando melhor, né?
que o autor está falando, gente? Primeiro, ele afirma que a escola é um local onde a cultura da sociedade é dominante, tá? Então, a sociedade domina a escola, ponto. Que é uma crítica, que a escola não pode ser apenas um local, né? Ela não pode apenas preparar o estudante para o mercado de trabalho e para conviver ali naquela sociedade. Ou seja, a escola não pode apenas ser um agente de controle social, certo? Então, não pode ser só isso, ok? Mas, conforme o autor, ela pode se transformar. Aí é o ponto positivo, tá? Então, ela pode se transformar num veículo para ajudar cada estudante a desenvolver todo o seu potencial como pensador crítico, participante, responsável no processo democrático, simplesmente, alterando-se a metodologia e o currículo oficial nos estudos sociais. Ou seja, a escola pode sim passar de um agente de controle social para um meio de transformação, um veículo para que esses alunos possam progredir, possam se desenvolver, eles possam ser questionadores, críticos, autônomos, participativos, sujeitos ativos, responsáveis, democráticos. E isso requer o quê? A mudança da metodologia que é utilizada na escola e um currículo apropriado para isso, tá? Então, ela pode se tornar um agente de controle e passar a ser um veículo para ajudar estes alunos, tá? Um veículo transformador aí. Que não pense no aluno só no mercado de trabalho, só para passar no vestibular, não. Mas formá-lo como um todo, ok? Continuando. Tal afirmativa favorece os estudos sociais, pois considera que os mesmos deverão entender a escola como um agente de socialização. Agora sim. Agora falou a palavra ideal aí, tá? Então veja. Qual o pensamento do autor? Vamos resumir aí o pensamento do autor. Vou até colocar aqui, peraí. Ó. Qual é o pensamento do autor? Vou colocar aqui, ó. Transformar a escola que estava como uma agente de controle social para uma agente de socialização. Já estou colocando o pensamento do autor aí. Ó. Tá? Então, qual é a ideia? Fazer essa transformação, tá? Agente de controle social negativo, agente de socialização positivo, ok? Ó, a escola como um agente de socialização propiciadora de atividades reflexivas e libertadoras, ok? Continuando, ó, o pensamento do autor aí. Ainda assim, para compreender uma pedagogia crítica, então, é necessário uma pedagogia crítica para rever toda essa situação, ter um novo olhar, que promova, então, para ter essa mudança, requer uma pedagogia crítica, que promova a libertação e reflexão. Faz necessário elucidar as escolas behavioristas e humanistas, nesse sentido, escolas teóricas, que dominam e orientam as atividades desenvolvidas na instituição escolar. Ambas possuem como ponto em comum a incapacidade de se relacionarem os objetivos da sala de aula e aquilo que se pode chamar de capital humano, atributos cognitivos, linguísticos e dispositivos que os diferentes estudantes trazem à escola.
Perceber tal incapacidade pressupõe os estudantes como analfabetos culturalmente, por meio de linguagens, crenças e valores, no qual os mesmos aprenderão pouco a respeito do pensamento crítico. E muito do que Freire chama de cultura do silêncio. Então, assim, vamos explicar? Então, conforme o autor, precisa fazer essa transformação, né? Passar a ser um agente de socialização. E para que o estudante abra a mente, tenha um pensamento crítico, né? Então, a forma como muitas escolas ainda fazem, conforme Freire, é uma pedagogia que a gente chama de cultura do silêncio. Ou seja, tudo está bom, né? Então, não quer que o aluno tenha um pensamento crítico, autonomia, participativo, ativo, ali, questionador, ok? Então, precisa ter. É como se o aluno, o estudante, ele fosse um analfabeto cultural, e ele não é. Então, precisa mudar toda a prática da escola para que isso não aconteça. Mais do que isso, tais teorias negligenciam a relação da teoria com os fatos, aquilo que vivemos e percebemos, pois ambas, inseparavelmente, promovem o conhecimento. Nesse sentido, surgem os professores que, distantes do papel de superiores, ditadores do conhecimento, a ser bancariamente depositado dos alunos. Ou seja, ainda em muitas escolas, vamos lá, vamos ver o pensamento, conforme o autor ele cita Freire, Paulo Freire. Muitos professores ainda, né, existem desta forma, vou colocar de vermelho que é a parte negativa, tá? Ainda existem professores assim, que querem ser superiores aos seus alunos, ou seja, só eu mando, só eu falo, eu sou o ditador, só eu sei, só eu domino, né? E só depositam aí no aluno, exercício, aquela coisa toda. Isso é o negativo. E daí o Paulo Freire fala que ainda existem, porém devem passar para onde? Intelectuais transformadores. Então, nós temos que ter professores que sejam intelectuais, sim, que dominem o assunto, que saibam essa troca, esse diálogo com o aluno, e não com um ar de superioridade, mas sim de igualdade, saber dialogar, porque o professor ele ensina, mas ele também aprende. Então, a visão do autor é que sejam professores intelectuais, sim, porém transformadores, senão não vai adiantar. Então, para ser intelectuais transformadores, não podem ter um papel de superioridade com os alunos, não podem ser ditadores do conhecimento, não podem transformar o conhecimento numa educação bancária que só depositam o conhecimento ali, certo? Postos nestes termos intelectuais, por desconsiderarem o trabalho docente como puramente técnico, instrumentalizado, ao considerarem a liberdade dos profissionais na produção e responsabilidade ativa do que, como e as metas sobre aquilo que ensinarão. Então, os profissionais precisam ser intelectuais no sentido de eles têm que ter autonomia e liberdade de produzir o que eles querem dar, responsabilidade pelo seu planejamento, e não meramente técnicos, copia e cola, termos técnicos, e sim estar voltado para o seu aluno, né? Desse modo, estes podem estimular nos estudantes uma valorização da intelectualização e capacidade crítica. Então, os professores precisam transformar isso, né? Valorizar esse estudante, ok? O intelecto, a intelectualidade desses estudantes precisam ser valorizadas e eles precisam ter uma capacidade crítica, ok? Quanto ao aprendizado. Deixa eu só até grifar aqui.
e o que lhes é apresentado, seja na escola ou nos meios de comunicação. Então, assim, não se contentar, é isso que eles querem dizer. Quando fala capacidade crítica, é os alunos não aceitarem qualquer coisa, eles devem ser críticos com o seu aprendizado. Porque se eles vão construir o próprio conhecimento e o professor vai ser o mediador, eles têm que ser críticos, ok? Tudo que é apresentado para eles, seja na escola, nos meios de comunicação. Dessa forma, encarando os professores como intelectuais, nós poderemos começar a repensar e reformular as tradições que têm impedido que os professores assumam todo o potencial como estudiosos e profissionais ativos e reflexivos. Isso é importante, né? Os professores devem assumir, tá? Nós vamos chamar de professores intelectuais, como intelectuais. Por quê? Porque eles precisam ter esse perfil, tá? Professores precisam ter esse potencial. Eles devem ser estudiosos e devem ser estudiosos assim. Eles nunca param de estudar, né? Professor nunca para de estudar. E devem ser profissionais ativos e reflexivos. São palavras-chave. Intelectuais, ativos, reflexivos, são palavras-chave para falar do professor aqui. Transformadores, outra palavra-chave. Olha quanta coisa que o professor é, gente. Ele é um intelectual, ele é um estudioso, ele é um profissional ativo, ele é um profissional reflexivo, ele é um profissional transformador. Ele tem a criticidade, né? Ele é crítico, ou seja, não se contenta com qualquer coisa. Capacidade de problematizar aquilo que nos é dado como verdade. Então, assim, isso aí, é assim, será que é? Deixa eu pesquisar, deixa eu ir atrás. E não simplesmente aceitar aquela verdade e pronto. Então, assim como o professor deve ser crítico, ele tem que transformar os seus alunos para que eles sejam críticos também. Vamos lá. E a linguagem da possibilidade de mudanças ao favor deles mesmos e dos alunos, estimulando nestes o mesmo pensamento. Considera-se ainda que essa mesma possibilidade incentive-os a lutar contra as injustiças econômicas, políticas e sociais dentro e fora da escola. Então, vejam, fazendo com que seus alunos sejam críticos, porque o professor ele não está só formando o aluno para a escola, para a sua sala de aula, mas ele está formando o aluno para o mundo, para a sociedade. E se todo esse pensamento crítico aqui for desenvolvido no aluno, não vai ser só na escola. Olha só, com este pensamento, o aluno vai poder debater também fora da escola. Incentive a lutar. Ele vai, se ele tiver o pensamento crítico e tudo que eles estão pedindo para que seja, né? Ele vai incentivar a lutar contra as injustiças econômicas, políticas e sociais dentro e fora da escola. Ou seja, ele vai ter iniciativa, tá? Com isso, trabalharem para que seja dada aos estudantes a oportunidade, olha que maravilha, oportunidade de tornarem-se cidadãos portadores de conhecimento e coragem para lutarem por seus direitos, sem desespero, mas buscarem a esperança. Então, vejam que tudo está voltado, se for um professor intelectual, né, como intelectuais, ativos, reflexivos, transformadores, eles vão passar isso para os seus alunos. Então, eles estão formando com isso cidadãos que, além de terem o conhecimento, além de conseguirem construir o seu próprio conhecimento, além disso, eles vão formar estudantes com coragem, que lutem por seus direitos, que tenham esperança do melhor. Deu para entender? Aqueles estudantes que não fiquem só se lamentando, mas vão correr atrás do que querem. Deu para entender? Por conta dessa intelectualidade e transformação, o autor amplia a questão do papel político dos professores, descrevendo os intelectuais também como
mediadores. Olha quanta coisa boa aí, quanta coisa para os professores. Além de intelectuais, deixa eu grifar aqui. Além de intelectuais, os professores, mediadores, legitimadores, produtores de ideias e práticas sociais. Então, olha a valorização que o autor está dando para os professores. Não que os professores não sejam, mas ele deixa claro isso, né? Então, professores como mediadores, legitimadores, produtores de ideias e práticas sociais. Eles cumprem uma função de natureza eminentemente política. Ampliando a questão, podem trabalhar em grupos para resistirem ao conhecimento e prática sufocante, que integram a formação social das minorias e das classes oprimidas, ao desenvolver uma consciência política voltada para a promoção de lideranças no envolvimento de lutas coletivas nas classes trabalhadoras. Então, vejam que até mesmo dentro de todo esse processo, né, vai sair cidadãos ali, estudantes ali, líderes. E já existem os líderes dentro dos estudantes, apesar de muitos terem uma participação ativa, né? Tem aqueles que se destacam, que são líderes. E estes podem ser aproveitados, né, nessas lutas coletivas das classes trabalhadoras, das classes oprimidas, ou seja, ressurgir, né, como líderes aí para lutar pelos seus direitos de uma forma geral, tá bom? Aqui podemos citar ONGs, grupos de estudos, conscientização, ou seja, liderança. Esses estudantes vão se tornar líderes de outros lugares, não só da escola. Dessa maneira, aprender os professores como intelectuais transformadores, novamente a palavra-chave aqui, possibilita uma nova ótica sobre a escola, o ensino, a teoria e mais ainda sobre os alunos e professores, potencializadores de uma pedagogia e pulverização do pensamento crítico, voltados para reflexão e libertação. Mais do que isso, concebe uma visão política no papel dos professores para alunos, pessoas e instituições em favor da mudança e da possibilidade. Vamos resumir então esse autor, gente? Vejam quantas palavras-chave foi dado aos professores e, consequentemente, ser passado para os alunos, ok? Então, vamos resumir aí o autor, tá? Então, vamos lá. Resumindo, os professores como intelectuais rumo a uma pedagogia crítica de aprendizagem. Então, o autor primeiro vem falando sobre a escola, que a escola, vamos resumir, a escola deve passar de agente de controle social para um agente de socialização. Então, a escola precisa se tornar um veículo para que o estudante possa desenvolver todo o seu potencial dentro de um processo democrático. Precisa ser alterada a metodologia, o currículo para que isso aconteça, ok? As atividades das escolas, dos professores, devem ser atividades que tenham uma reflexão, atividades reflexivas e libertadoras. Resumindo, transformar a escola que estava como agente de controle social para um agente de socialização. Então, essa é a missão da escola. Para isso, é necessário que o professor desenvolva uma pedagogia crítica, ou seja, uma pedagogia que promova libertação e reflexão, palavra-chave. Vamos lá. Nesse contexto surgem os professores. Os professores são considerados intelectuais transformadores. E não, que é uma crítica, e não ditadores, superiores, educação bancária, isso não, é uma crítica. Então, os professores passam a ser intelectuais transformadores, para que possam ajudar na formação dos seus alunos, tá? Então, precisa
que os estudantes sejam valorizados. Então, valorizar o intelecto desses estudantes e a capacidade crítica desses estudantes, né? Então, os professores vão se assumir como intelectuais para formar os alunos da forma que é necessário. Então, os professores precisam ser estudiosos, ativos, reflexivos, transformadores, tenham pensamento crítico para poder ajudar os seus alunos, ok? Aí vai dar essa oportunidade para que os alunos, né, sejam formados como cidadãos que tenham conhecimento, que lutem pelos seus direitos, tá? Professores mediadores, legitimadores, produtores de ideias e de práticas sociais. Eles vão desenvolver dentro dos alunos aí os líderes, né, algumas lideranças, ok? E finalizando aí, professores intelectuais formadores, tá? Então, este é o pensamento, finalizando aí mais um autor, tá? Ele coloca os elogios e coloca as críticas também, mas tudo isso para se chegar a uma pedagogia crítica. Para se chegar nessa pedagogia crítica de aprendizagem, os professores precisam cumprir o papel como intelectuais, certo? Esse é o pensamento do autor. Até a próxima aula.